Só antes de entregar a sala para o pastor, ontem nosso encontro lá na CN Eusébio, junto com o Hombridade, foi algo assim impactante. Impactante. Que atmosfera, que momento assim da presença de Deus sobre nossas vidas. Foi algo extraordinário, meus irmãos. Depois, quem esteve lá, vocês conversam com quem esteve lá. Foi algo assim, o céu desceu naquele lugar, começou assim com o céu de chumbo, mas teve um momento lá que depois o céu se abriu. Foi algo tremendo, 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 tremendo. Então nós temos esse compromisso diário, mas nós temos um encontro presencial todos os meses que eu estou usando a estrutura do Hombridade, para não ter que contratar banda, local, tal, para que a gente faça uma coisa só, como é direcionado 100% aos homens. Pastor, a sala está com o senhor tem de 20 a 25 minutos para concluir com a oração. Amém, amém. Glória a Deus. Ia pedir só para que os queridos aí pudessem ir sinalizando aí com relação ao tempo, tá bom? Estou olhando aqui as horas aqui, mas está um pouquinho atrasado o meu... Não, 6h04, pastor. Está dentro do script. Pode tocar fogo. Amém, meus queridos. Glória a Deus, é um privilégio estar aqui novamente com vocês nesse dia tão especial que Deus preparou, nesse dia de sábado, nessa manhã preciosa, com homens posicionados, homens que estão com corações aí quebrantados para receber mais de Deus. Eu celebro ao Senhor por Deus ter nos dado essa oportunidade nessa manhã, através do nosso querido irmão Gilvêncio, para poder estar ministrando. E ministrar para corações, sem dúvida, sempre é uma responsabilidade que nós carregamos. Ministrar para corações é, sem dúvida, algo que é ímpar diante de Deus, dado ao compromisso de ser boca de Deus para homens, para corações que estão aí abertos para ouvir a boa semente, a palavra do Eterno, e para serem edificados. Eu creio que nessa manhã nossa proposta é essa, de trazer uma palavra de reflexão rápida, assertiva, mas que direcione você para um caminho de transformação, de mudança, até porque, queridos, todos os dias nós estamos lidando com mudanças, lidando com decisões. Ontem eu vi a palavra do pastor Davi, nosso pastor, e vi ele falando sobre decisões, e a nossa vida como homem, principalmente nós que somos posicionados em Deus, lidar com decisões, sem dúvida, é algo muito importante, crucial para a nossa vida e para os resultados que Deus quer gerar em cada um de nós. Então, a gente precisa ter assertividade. E, para ter assertividade, a gente precisa andar segundo a palavra, andar segundo aos desígnios do Senhor, refletir sobre o que nós temos em nossas mãos, que é essa linda e bela e maravilhosa palavra de Deus. Usar da palavra diariamente é uma capacidade que Deus nos proporciona para alinhar as nossas tomadas de decisões, os nossos resultados. A própria palavra de Deus fala no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, nessa manhã de sábado, nós traremos aqui uma pequena reflexão, exposição da palavra, que essa palavra traga luz para o seu coração, para a sua vida, e que seja direcionamento para o seu dia de hoje, dia de sábado. E eu quero me ater aqui em um texto que se encontra lá no livro de Juízes, Juízes no capítulo 19, Juízes no capítulo 19 diz a palavra no verso 1, naquela época não havia rei em Jerusalém, e aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, em uma região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Esta, porém, lhe foi infiel. Deixou e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, o seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou
para dentro da casa do pai. E quando o pai o viu, se alegrou. Bom, queridos, esse texto do capítulo 19, nós temos em mãos aqui aproximadamente 28 versículos, mais de 28 versículos, mas é um texto que, se você depois puder ler, você vai se deparar com uma situação muito, mas muito trágica. O texto, ele não é um texto muito fácil de ler, de se deparar em contexto emocional, porque é um texto que trata sobre uma tragédia, sobre um acontecimento muito doloroso, uma sucessão, para falar a verdade, uma sucessão de erros, que culminou na morte dessa concubina. E a morte dela foi bem trágica, bem trágica. A Bíblia não esconde o acontecimento, a Bíblia relata esse acontecimento. Ele, nessa viagem que ele se prontificou de ir até Belém, buscar a concubina e trazê-la de volta, perdoando de uma infidelidade que aconteceu, né? E nessa viagem toda acontece uma tragédia. Ela é morta porque o levita toma a decisão de caminhar por um caminho errado, por um caminho equivocado, de sair na hora errada, de tomar decisões erradas, e aí essa sucessão de erro leva a esse acontecimento fatídico, que é a morte dessa concubina. E aí, para você ter uma noção de que incrível que um erro leva a outro erro, um abismo chama outro abismo, ao ponto de que, através da morte dessa concubina, houve guerra em Israel. Ele toma a decisão de cortar o corpo dessa mulher em 12 pedaços, para você ver como a história é bem dolorosa, bem trágica. Ele corta em 12 pedaços e lança cada pedaço nas 12 tribos de Israel, e aí instigando a guerra, instigando aí o confronto, certo? É uma situação realmente bem trágica, bem dolorosa, e ninguém quer viver situações parecidas, de hipótese nenhuma. Nós não queremos estar presenciando ou vivendo qualquer tipo de situação que nos leve a dores, principalmente a dores tão terríveis. Uma tragédia que marcou ali aquele homem, marcou aquela nação, foi marcada por esse ato trágico, né? Esse relato de Juízes, capítulo 19. E aí, mas a gente começa a entender um pouco, sabe? Porque há um modelo, há um arquétipo, há um padrão que se repete, e que a palavra de hoje é uma palavra queridos, de vigilância, né? Uma palavra que traz para cada um de nós uma conscientização do cuidado, da antecipação. E a gente precisa ter essa característica, desenvolver essa característica em nós continuamente, a capacidade de fazer a leitura de acontecimentos que podem recorrer em acontecimentos trágicos. Então, eu quero ministrar nessa manhã aqui sobre a vida e sobre o coração de cada homem aqui, uma capacidade de se antecipar às tragédias da vida, essa capacidade de se antecipar aos problemas, aos desafios. E óbvio que quando a gente desenvolve essa capacidade de antecipação, nós nos tornamos homens posicionados, sabe? Aquele homem que não vai empurrando com a barriga, não deixa para resolver depois o que tem que ser resolvido hoje, soluciona rapidamente os problemas que se levantam. E aquela tragédia que aconteceu foi justamente isso, foi a procrastinação que levou aquele homem ao acúmulo de tomada de decisões erradas. Então, meu irmão, a gente olha aqui nesse texto e a gente se depara com, sabe, esse modelo, esse arquétipo e esse padrão que levou essa consequência tão drástica, quando a ausência de Deus revela a falência do homem. E o texto fala lá no livro de Juízes, que é um livro que retrata que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Era um texto que retrata a ausência da liderança, que fala a respeito sobre o ponto de referência
que aqueles homens estavam tendo que não tinham naquela época. Então, cada um fazia o que dava na telha, cada um fazia de acordo com o que os seus pensamentos e a sua índole carnal direcionava. Então, esse é o perigo que nós não podemos deixar de lado. Esse princípio de autoridade, de direcionamento. Você começa aqui, você vê o irmão Juvencio falando sobre o seu líder espiritual, o pastor Davi, e nós precisamos desenvolver essa característica de observação, de saber que existe pessoas posicionadas por Deus, cheias do Espírito Santo, que foram colocadas para estarem exercendo ali uma palavra profética, um princípio de autoridade. E hoje a gente vê muito essa quebra de princípio de autoridades. E princípio de autoridades é estar submisso, se submeter, mesmo que você venha ser contrariado, mesmo que você venha receber uma direção que talvez você não gostaria de receber naquele presente momento, mas por conta da autoridade, do princípio de autoridade, sabe? A palavra fala sobre Davi, quando Deus ungiu Davi através do profeta Samuel, sabe? O respeito que Davi teve pelo rei Saul, mesmo o rei Saul estando devidamente fora do padrão da direção de Deus, mas havia uma autoridade sobre aquele homem e ele teve a oportunidade de matar ali Saul e não fez, sabe? Isso desenvolve em nós essa percepção de que, irmão, Deus está no controle de todas as coisas e nós não podemos tomar a frente, sabe, de qualquer posição que esteja devidamente posicionado no lugar. Eu vejo pessoas querendo, de repente, assumir posições, cargos, direcionamentos que não é o tempo ainda. E aí a gente vê que o livro de Juízes, ele retrata sobre essa ausência desse princípio de autoridade. Um erro muito crucial e bastante relevante que faz com que tragédias aconteçam. Que Deus guarde o nosso coração. Sabe, essa palavra também é direcionada para cada um de nós, e que Deus guarde o nosso coração de desrespeitar ou de fugir daquilo que Deus propôs com relação ao princípio de autoridade. Então, a gente vê que o levita, esse homem da tribo de Levi, que era responsável pelo tabernáculo, era auxiliar do sacerdote, era guardião dos utensílios sagrados. Ele também tinha a missão de instruir a lei de Deus ao povo, ou seja, era um homem de referência espiritual em meio à nação, um homem respeitado, mas que tomou decisões totalmente equivocadas. Primeiro que quando a gente começa a analisar esse acontecimento, sabe, essa concubina que ele toma para ser sua concubina, diz a Bíblia que ela traiu esse levita. E aí a gente começa a analisar o que levou, qual a crise que fez com que o seu relacionamento deixasse brecha ao ponto de acontecer algo que gerou, que culminou aí em situações trágicas, né? Essa infidelidade estava entranhada, impregnada dentro da sua casa. Havia consequências ali que levou a outras consequências, mas um princípio de infidelidade. Então, a gente começa a detectar, queridos, aqui, que a falta, sabe, da respeitabilidade, do princípio da autoridade e também a infidelidade vai gerar tragédias, vai gerar consequências. O levita, que era referência espiritual, um homem onde as pessoas tinham total respeitabilidade, mas vivenciando aí tomadas de decisões equivocadas. Então, nessa situação desse acontecimento, a gente aprende lições. E a gente quer compartilhar aqui com cada homem que está aqui presente. São lições que fazem com que a gente venha estar refletindo diariamente, queridos. Né? A gente vê aqui um erro daquele levita, que é o erro da omissão espiritual. Se você
depois tiver calma e ler o texto, você vai se deparar que nessa viagem, nesse percurso, em regresso à sua terra, ele passou por uma região chamada Gibeia, uma região perigosa, e lá ele é acolhido por um senhor, entra na casa daquele homem, e ao entrar na casa daquele homem, homens perversos vão até a casa daquele senhor para tentar tirar aquele levita da casa daquele senhor para fazer ato sexual com aquele homem, com o levita. Você vê que a terra que ele foi também é uma terra de gente perversa, gente totalmente desvirtuada espiritualmente. Poxa, porque a gente pergunta por que ele teve que passar tudo isso? Não era muito mais, digamos, louvável se ele tivesse a capacidade de se antecipar, de enxergar, de ver como é que estava o seu lar, a sua família, de não deixar com que o mal fosse disseminado ao ponto de gerar toda essa tragédia. E aí ele chega a se deparar com esse cenário, qual ele, depois que ele vai na casa do seu sogro e está voltando em regresso para a sua terra, ele se hospeda na casa de um senhor, porque já era tarde, e esse acontecimento de homens perversos chegarem até a casa daquele senhor para arrancarem aquele homem, para fazer ato sexual com ele, e aquele senhor daquela casa diz, olha, não faça isso, ele é meu hóspede. E aquele homem, dono daquela casa, dá a sua filha virgem e a concubina para aqueles homens terem relações sexuais com aquelas mulheres. E aí a gente vê alguns padrões aqui, identifica mais alguns padrões que nós não podemos ter em nosso coração como homens de Deus, homens posicionados, que é justamente essa omissão espiritual. Sabe? Por que o levita não dobrou os joelhos? Por que o levita ali, em meio a uma guerra? Porque ele já estava inserido na guerra. Meus queridos, às vezes guerras que nós entramos, muitas vezes não são até mesmo por consequências das nossas tomadas de decisões erradas, mas é os acontecimentos naturais da vida. Mas essa capacidade de percepção, de se antecipar, de ver o problema, de enxergar. Levita conhecia e sabe muito bem quem é o Deus que ele serve, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que opera milagres, Deus que tem poder para mudar a história, para mudar a circunstância. O levita conhecia, tinha um relacionamento mais íntimo com Deus, mas nessa hora de desafio, de dificuldade, ele não dobrou os joelhos, ele não se curvou diante de Deus, ele não clamou, ele não lutou, ele não pediu misericórdia, não, simplesmente ele entrega a concubina no seu lugar. É um erro que leva a outro erro, além do pecado da omissão, sabe? A gente vê aqui um homem que foge totalmente do princípio bíblico, que é dar a sua vida pela sua mulher, que é se sacrificar, mas ele fica guardado, ele fica dentro da casa enquanto a sua concubina é violentada. E a Bíblia fala que ela passa a noite sendo violentada, quando é pela manhã que ele vai abrir a porta, ele se depara com aquela cena terrível, aquela mulher já desfalecendo, já morta, e a partir daí ele desenvolve outro padrão, qual? A ira, a vingança, e aí ele corta o corpo daquela mulher e distribui nas tribos. Gente, a Bíblia ela nos ensina a ter o devido cuidado e a seguir os padrões. Eu quero declarar para os homens aqui, nessa manhã de sábado, que nenhuma tragédia e nenhum mal chegue na tua casa. Você tenha a visão de águia, a visão de Deus, visão transparente para enxergar o que se levanta na sua vida, o que se levanta ao redor da sua família. Você se antecipe e que entenda, sabe? Entenda perfeitamente o chamado, a vocação que Deus derramou sobre você. Eu quero declarar aqui sobre cada homem que está conosco nessa manhã, que essa capacidade de se antecipar faz toda a diferença. Hoje Deus te levanta aqui nessa manhã de sábado para mostrar para você que a vigilância é um ato contínuo. Não baixe as guardas, não baixe a guarda, não coloque suas armas no chão, as suas armas espirituais.
A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui o que me ensina e o que me inspira é que aquele homem deixou de lutar, baixou as guardas, teve medo, teve receio, entregou sua concubina ao ponto de se colocar no lugar e dizer: olha, eu sou o homem da casa, eu tenho uma autoridade, eu me posiciono, eu morro, nem que seja para morrer, mas eu morro com honra. Mas eu não vou permitir com que essa tragédia chegue à minha família, eu me ponho no lugar, eu assumo a responsabilidade dos meus erros, eu me posiciono diante desse nível de dificuldade. Eu quero declarar homens aqui, em nome de Jesus, homens cheios da autoridade do Senhor, intrépidos, homens que enxergam o problema, que lidar com situações complexas, mas com a autoridade de Deus, cheios de coragem, cheios de ousadia. Meu irmão, o que você tem que fazer, faça hoje. Não procrastine, não deixe para amanhã, tem que ser feito agora, se antecipe aos problemas da vida. Isso vai fazer total diferença. A tragédia chegou, e chegou para a nação de Israel porque houve passividade, houve omissão, sabe? Houve uma situação de frieza espiritual daquele levita, que era para lutar pela sua família, que era para lutar e enxergar aquele momento de guerra. Não, essa guerra aqui é espiritual, mas ele levou para a carnalidade. E quando uma guerra que é espiritual é levada para a carnalidade, tem quebra de princípio de autoridade, tem passividade, tem procrastinação, e o resultado é uma consequência totalmente desvirtualizada, ao ponto de gerar uma guerra na nação. Você lê o capítulo 19, o capítulo 20, você vai ver que isso gerou ira, gerou guerra. E Deus está trazendo uma palavra de paz para cada um de nós, para cada um dos homens aqui do 365. Olha, homens posicionados, Deus traz uma palavra sobre as nossas vidas que o texto lá do livro de Salmo diz: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Deus está trazendo paz sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas nós não podemos negligenciar aquilo que Deus plantou em nossos corações, que é a responsabilidade de se antecipar às tragédias da vida. Sabe? Tem uma mulher na Bíblia que eu amo o exemplo daquela mulher, uma mulher que toma a decisão de se antecipar ao problema, que é Abigail, sabe? Nabal, um homem totalmente cruel, truculento, iracundo, e Abigail, ela se antecipa ao problema. Davi vinha com fúria no seu coração, porque Nabal negou alimentar Davi e o seu exército, enquanto Davi protegia a casa de Nabal. Nabal foi covarde, Nabal foi um ser humano que não teve a gentileza e a hombridade de reconhecer que Davi estava protegendo a sua casa, mas ele, sabe, severamente diz: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E aí Davi escutou toda essa argumentação de Nabal, estava com seu exército e se prontificou: olha, amanhã todos da casa de Nabal vai morrer. E Abigail se incluía naquele problema, naquela palavra errada, palavra fora de contexto, palavra totalmente impensada, agida pela carne, uma ação feita pela emoção da carne. Eu quero declarar aqui que homens posicionados não falam o que querem, falam o que Deus manda você falar, fala baseado segundo a direção do Espírito, com sabedoria, que gera transformação, gera mudança. E Abigail ali me mostra, queridos, que a mulher, naquele momento, tomou a posição do homem, sabe? Tem muitas mulheres tomando a posição do homem quando o homem tem que se posicionar em Deus. Ele é a autoridade, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, para guiar, para dirigir, ter o princípio de autoridade. E Abigail, ela prepara a comida, prepara a refeição, prepara alimento e leva até Davi. Se Abigail não tivesse tomado a decisão, a atitude de preparar todo aquele banquete e ir em direção a Davi, ao seu exército, toda a casa de Abigail teria sido morta, toda a casa, toda a família teria sido violentada pela ira de Davi. Davi vivia muito furioso naquele momento, mas ela se antecipou, levou a comida, dobrou os joelhos, pediu misericórdia, pediu perdão, e Davi quebrantou o seu coração. Olha só, queridos,
Deus está declarando uma palavra de sabedoria, de paz para cada um de nós. Que as resoluções dos nossos problemas sejam cheias de paz, cheias de graça, cheias do Espírito Santo. Sabe? Talvez você é colocado no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano, em Amém. momentos de adversidade, em momentos de luta, em que você tem dificuldade de se lidar com as suas emoções. Mas eu quero declarar aqui, meu irmão, que o que governa, o que está na frente da sua vida, nas tomadas de decisões, na sua fala, é o Espírito Santo, que vai te dar Ore por sabedoria. nós, pastor. Ô, meu querido Gilves. Amém. Ore por nós, pastor. Vamos orar. Amém. Obrigado pelo tempo que foi nos dado. E eu quero aqui orar por cada homem posicionado. Pai, que essa palavra enche o coração dos meus irmãos em Cristo, que essa palavra possa inundar sua alma, sua mente, ao ponto de direcioná-los a tomada de decisões assertivas, a uma capacidade de se antecipar às tragédias da vida, a uma sensibilidade espiritual de enxergar que o mal não pode entrar na sua casa, que os males da vida, da existência humana e as tragédias que nos rodeiam têm autoridade sobre a nossa casa. Nós declaramos, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa está edificada na rocha. Ó Deus, nós declaramos os lares de cada homem aqui que estão junto conosco nessa manhã, lares fortalecidos e cheios de sabedoria de Deus, para estar Amém. debaixo de tomadas de decisões assertivas. Pai, libera nessa manhã, Senhor, ó Deus, uma paz tão grande, tão profunda, Deus, ao ponto de fazer com que os teus filhos, Senhor, possam agir, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque nós não andamos segundo a carne e nem segundo os padrões desse mundo, nós andamos segundo o teu Espírito e segundo a tua palavra, em nome de Jesus, queridos. Amém. Se essa palavra fez sentido para você, meu irmão, diz um amém aí. Diz um amém. Amém. Amém, 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 amém. 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 Que seja. Amém. Amém. Pastor, meu Deus, que palavra de confronto, viu? Eu vejo assim dois pilares para todas essas consequências que foram narradas, né? Consequências trágicas, né? A infidelidade que quebra um princípio de autoridade, né? Meu irmão, quando nós quebramos um princípio de autoridade, é porque nós estamos sendo infiéis. E qualquer situação de infidelidade, ela vai quebrar um princípio. E toda vez que quebramos princípio, meu irmão, o princípio nos quebra. Então a gente vê todas essas consequências aqui do texto de Juízes 17. 19. Todas essas consequências de Juízes 19. Tudo porque um princípio foi quebrado. Nós não podemos, homens que estão aqui nessa sala hoje de manhã, estamos aqui hoje para aprender que nós não podemos quebrar princípio de autoridade. Como o pastor falou, você pode até estar diante de um líder que faça algo que você não aprove, mas você não pode quebrar o princípio. Depois você conversa com esse líder, se afasta dele se for uma liderança tóxica. Mas você não pode quebrar o princípio. Eu não posso quebrar o princípio. Eu uso muito isso no Legendários Rota, na nossa pista Rota da Luz. É impermissível a quebra de princípio. Eu me sujeito à liderança do pastor Davi Herculano em tudo que ele direcionar, mesmo quando eu não concordo com a decisão dele. Mas eu não posso quebrar o princípio. Cara, depois que a gente começa a fazer isso, a viver dessa forma, a gente entende que o orgulho foi quebrado, a arrogância foi quebrada, a prepotência foi deixada para trás, a autossuficiência, tudo tem que ser do meu modo, tudo tem que ser do meu jeito, ficou para trás. Irmão, se você não largar esse balde de coisas aí que eu citei, você não se sujeita à liderança. E uma liderança ferida, uma quebra do princípio, gera em você uma ferida. E essa ferida gera consequências graves na sua vida.
vai cair sobre a infidelidade. E Deus não coloca a mão sobre a infidelidade, sobre os arrogantes, sobre os presunçosos. Então é uma mensagem assim, pastor, que fala muito ao meu coração. O senhor foi muito cirúrgico, foi muito didático, ficou muito, muito claro que nós precisamos nos posicionar para sermos e quebrar consequências de desgraça, consequências dessa monta aí que aconteceu. O senhor ficou frisando, batendo várias vezes. Eu entendi claramente que quando se quebra princípio, o princípio quebra, nos quebra. E da mesma forma que aconteceu lá com a concubina, vai retalhar nossas vidas. Às vezes não assim com a carne dela, como foi acontecido, mas retaliação espiritual, colisão espiritual, que nós nada flui, tudo que fazemos, tudo que colocamos as mãos, não flui, porque estamos retalhados espiritualmente. E a consequência da retaliação é a nossa posição de sujeição. E essas nós não podemos abrir mão. Amém, meus irmãos? Estamos aqui já 6h33, oficialmente nós fechamos aqui a sala e entramos na hora da resenha, onde contamos testemunhos, comentários, e tem sido um momento muito bom para nós. Mas palavra dessa monta aí, pastor, a turma realmente fica meio calada, viu? Introspectiva. Sem dúvida, sem dúvida, Gilvêncio. É uma palavra que, quando foi nos proposta a ministrar, é uma palavra que traz uma reflexão, até porque a gente olha e se depara com um padrão de uma sociedade desvirtuada, né? Que naquele tempo, lá em Juízes 19, lá muitos anos, milhares de anos atrás, havia essa ruptura, né, de uma sociedade afastada de Deus. E assim, eu sei que é o momento da resenha aqui, mas também a gente está Não, refletindo mas sobre... o nome resenha não quer dizer que a gente não fala de coisa séria, não. Sim, sim. Porque depois a turma fica na resenha conversando, mas agora é a hora que tem sido muito impactante, confissões, arrependimentos têm sido anunciados, comentários da palavra ministrada, é sobre isso, sim. Você vê que aqui, aproveitando esse momento, essa semana nós fomos aí acometidos por um anúncio de uma tragédia que um pai soube de uma traição da esposa e matou o filho de 12 anos, atirou no de 8 e cometeu suicídio. Nesse tempo de hoje, eu vendo os vídeos dele, e ele, nos vídeos, ele um bom pai, um bom marido, sabe, um homem que falava de Deus, mas foi acometido por um instinto de violência por conta dessa notícia e fez uma loucura, né? Então a gente vê que esse mesmo espírito lá de Juiz, né, também predomina nos tempos de hoje, e a gente tem que estar vigilante, guardando nosso coração, nossa casa, porque são acontecimentos que a gente olha assim, que acha que é bem distante lá no livro de Juízes, mas não, está aqui, quarta-feira, né, gente? Não sei se vocês viram essa notícia que passou, foi bem repercutida, né, a nível nacional. Repercussão total dessa notícia. É uma retaliação realmente no espírito que envolve emocional ao ponto de homem fazer uma brutalidade nessa monta, né? Esquartejar lá em Juízes 19 e matar filhos a tiro. Qual a diferença, meu irmão, para hoje? É verdade. Praticamente nenhuma. O objeto é o mesmo, né, do fato, né? O modus operandi que foi diferente, mas o objeto é o mesmo do fato, né? Então nós temos que guardar nossos corações, encher nossos corações com a graça do Pai, de Deus, né? Ser alimentados todas as manhãs aqui com palavra dessa qualidade, né? Com palavra que nos confronta, né? Com as palavras que nos faz tomar a decisão de sermos homens melhores para as nossas famílias. E eu falo de homens melhores diante da prova de Deus sairmos aprovados. É verdade. Né? Porque Deus todos os dias, irmão, é sem exagero, Deus me prova todos os dias. De vez tu tá em pecado, não. Ele quer que eu se mantenha na posição que eu estou. Não é sobre você estar diante de uma tentação e não passar por ela. É Deus provando o teu coração
para saber na posição que ele te colocou, você está se permanecendo. Não sei se alguém estava ontem aqui, quando eu citei aquela história do carro lá de Brasília, né, que me enganaram, me enrolaram, tal, e eu não queria mais aquele carro, e deixei esse carro lá, e eu tomei a decisão de não querer mais. E aí, na palavra ontem ministrada, meu Deus, eu tenho que liberar esse carro, eu tenho que liberar perdão para aquele povo que mentiu para mim, que me enganou, que me enrolou, tal. Cara, quando eu saí da sala, eu não consegui ligar para a mulher, de tanto rancor que eu estava dentro do meu coração. Eu só fui conseguir ligar para ela 11h30, dizer que tudo bem, enviasse o carro, mesmo diante de todo aquilo que eles fizeram comigo. Só que Deus, meu irmão, ele leva a gente para outro nível. Aí eu liguei para a transportadora, porque eu tinha avisado para a transportadora. Só quem autoriza a retirada desse carro na concessionária sou eu. Porque eles queriam poder mandar o carro à revelia, sem minha autorização. E quando eu ligo para a transportadora, Bruno, olha a notícia. Seu carro só vai ser embarcado quinta ou sexta-feira, depois do carnaval. Eu que já estava morrendo dentro do meu coração. O carro atrasado, a nota fiscal é de 30 de janeiro. Até hoje esse carro está lá. Só vai ser embarcado agora depois do carnaval, meu irmão. Ou seja, só vai chegar aqui no final do mês. Né? Prejuízos fiduciários, com prejuízos morais. Mas Deus disse, libera, perdoa. E assim eu fiz, meu irmão. Então, são essas provas que nós passamos diariamente. Então, foi na quinta-feira, a prova. Sexta-feira, a palavra ministrada. Já ligo para a pessoa, outra prova, elevando o nível da situação. Seu carro só vai ser embarcado quinta ou sexta-feira depois de carnaval. Então, meu irmão, Deus nos prova diariamente e nos cabe sair aprovados. E aí entra a metáfora do pódio, né? Ou do fim da fila. Ou você vai para o pódio, levanta teu troféu, ou você vai para o fim da fila. E sobre o perdão, como o pastor ministrou ontem, nem fim da fila tem. Você saia da fila. Né? Você perdeu a fila. Pois é isso, meus irmãos. Pastor Daniel, gratidão. Palavra maravilhosa. Uma palavra de homem para homem. Né? Uma palavra cirúrgica. Né? Espero que tenha entrado no coração dos meus irmãos e que nós saímos daqui completamente edificados, no nome de Jesus. Sabe, Juvencio, o Espírito Santo está tocando meu coração aqui e eu, antes de finalizar aqui, eu quero só dizer aqui para um homem que está vendo junto conosco aí, esse momento, que tem um senso de justiça muito grande. Tem um homem aqui que tem um senso de justiça muito grande, que ele se angustia quando as coisas não estão devidamente alinhadas, bem certinho. E talvez alguma coisa na sua vida, meu irmão, não esteja saindo como você almeja que estivesse saindo. Isso aí está te asfixiando, está gerando uma carga emocional, um peso emocional muito grande no seu coração. Mas a palavra dessa manhã também está declarando sobre a sua vida que tudo que está acontecendo hoje é propósito de Deus. Deus está tratando o seu coração e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Há um tempo de resolução de tudo aquilo que você espera. Deus sabe muito bem a sua força em querer que as coisas se resolvam, mas Deus está declarando que você nessa manhã receba uma atmosfera de paz e saiba que Deus está no controle de tudo, que tudo vai dar certo, que essa semana ainda que vem você vai testificar de milagres gloriosos da parte do Senhor. Uau! Amém, pastor. Amém. Gratidão pela palavra profética, pastor. Meus amigos, finalizamos aqui, são 6h41. Beijão no teu coração. E amanhã a gente se encontra aqui no Homem 365, né? Liga aí pro teu irmão para amanhã a gente estar aqui com mais de 140 homens. Nosso alvo é chegar a 140 homens nessa sala. Né? E o Senhor vai nos trazer esses homens a despertar 5h50 da manhã para dar sua primícia a Ele, né? Porque é sobre Ele, isso aqui é sobre Ele e o tratamento das nossas almas, dos nossos corações por essa intimidade com o Pai. Beijão no teu coração, meu irmão. Obrigado, pastor. E até amanhã, meus irmãos. Até logo. Beijão. Bem, tchau. Deus abençoe.